Adentrando no invisível. Adentrar é uma palavra que a gente normalmente não costuma usar no vocabulário do dia a dia, mas significa entrar em algum lugar. E quando eu falo sobre adentrar no invisível, ou melhor, o título dessa live é Adentrando no Invisível. A respeito de qual invisível eu estou falando? Estou falando do mundo invisível. Mas qual mundo invisível eu estou falando? Porque, pelo que eu saiba, tem pelo menos uns 3 mundos invisíveis. Tem o mundo material, físico, o mundo das moléculas, das bactérias, dos vírus, de coisas microscópicas que são materiais, mas são invisíveis, pelo menos a olho nu. Você precisa, para enxergar algumas bactérias, alguns vírus, algumas células, você precisa, no mínimo, ter um microscópio em mãos, para você poder usar esse instrumento e enxergar essas coisas que normalmente são invisíveis. Agora, é sobre isso que eu vou falar? Não. É sobre o átomo, é sobre a molécula, sobre elementos físicos? Não. É sobre ideias e emoções que também não podem ser vistas. Eu lembro de um trecho no livro Mundo de Sofia, do Just Garden, que fala sobre filosofia. Ele fala num determinado momento que, durante uma cirurgia, um neurocirurgião abrindo o cérebro, abrindo o neurônio, ele não conseguia enxergar uma ideia, um sonho. Onde é que você sonha? Não é com a mente? Onde é que você tem uma ideia? Não é na mente? No entanto, se alguém abrir seu cérebro, não vai encontrar ali dentro uma ideia. É sobre o mundo das ideias? É sobre esse mundo invisível que eu vou falar? Também não. Não é sobre as emoções, não é sobre as ideias, não é sobre átomos, moléculas, realidades quânticas, nem biológicas. É sobre o mundo espiritual, adentrando no invisível. Por quê? Porque é necessário entrar no mundo espiritual. Porque o ser humano também é um ser espiritual. E daí eu não estou falando de religião, embora eu vá me utilizar de um aspecto religioso, de uma linguagem religiosa, por assim dizer. Embora eu vá usar de um texto que muitas das vezes é falado na religião, estou com a Bíblia aqui do lado. E eu vou falar sobre um trecho que se encontra. Para adentrar no invisível, eu vou falar de um trecho que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: Desde então, começou Jesus a pregar: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. É por aí que a gente começa. Olha que interessante. Começou Jesus a pregar: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Em algumas ocasiões eu gosto de ser bem didático, porque existem pessoas que de fato não conhecem algumas questões. Então, não vai ser diferente. Quem é Jesus? Aqui na Bíblia, Novo Testamento, no livro de Mateus, que é um evangelho, fala-se de um momento no qual Jesus começou a compartilhar uma mensagem com as pessoas no mundo, lá no Oriente Médio. Jerusalém, Judéia. Eu vou ler o trechinho que veio antes, para dar contexto ao que nós estamos falando. No versículo 12 em diante. Quando Jesus ouviu que João estava preso, João chamado de João o Batista, voltou para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então Jesus
personagem histórico para muitas pessoas que não são religiosas, que não acreditam em Deus e etc e tal. Comprovadamente um personagem histórico, de fato ele existiu. Ele começou sua mensagem dizendo o seguinte: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E ele começou a fazer isso aqui lá naquela região do Oriente Médio. Acontece que a mensagem dele foi se propagando, foi contagiando tantos corações de lá para cá, que já tem mais de 2000 anos que essa mensagem está sendo compartilhada com as pessoas. E por que é que essa mensagem já tem mais de 2 anos sendo compartilhada com as pessoas? Porque ela nos orienta a respeito de algo muito importante, que é o quê? Adentrar no mundo invisível. Adentrar no invisível é valorizar a espiritualidade. Nós precisamos valorizar a nossa espiritualidade se nós quisermos ter uma vida com o mínimo de qualidade. O que é que você mais quer na sua vida? Fala para mim, de verdade mesmo. Olha para o teu coração e me diz o que é que você mais quer na sua vida. Eu poderia aqui citar, no mínimo, 6 coisas que você pode querer do fundo do seu coração. Você pode querer comida, bebida, ar, água e alimento. Eu costumo falar dos 4 A's essenciais para a vida. 4 A's. Quais são? Água, alimento, ar. Gente, isso aqui tu não vive. E amor. Nós precisamos também de amor para viver. Ah, Léo, eu vivo sem amor. Vive nada. Você precisa do amor de alguém. E aqui a gente vai falar muito sobre o amor de Deus, que é um alguém muito especial na nossa vida. Eu poderia falar então sobre água, ar, alimento, amor, coisas que você precisa para você poder viver. Mas eu falei sobre 6 necessidades. Água, ar, amor estaria em uma das necessidades, a necessidade de segurança. Todo ser humano ele precisa ter segurança, ele precisa estar seguro, ele precisa ter certeza a respeito de algumas questões que garantem sua vida. O alimento garante sua vida? Sim. A bebida também? Sim. Roupa? Também. Você precisa de roupa. Você pode ficar nu andando por aí afora? Pode, mas vai passar frio, vai ficar com calor, não vai ser tão agradável assim. Você precisa ter algumas coisas que te garantem segurança. O emprego para te garantir renda, dinheiro, porque a gente usa dinheiro para comprar coisas no mundo, coisas, serviços? Sim. Você precisa ter certeza de que você vai ter dinheiro? Sim. Por meio de um emprego apenas? Não. Pode ser por meio do empreendedorismo, pode ser por meio do investimento. Você pode fazer algumas coisas em troca de dinheiro. Ter dinheiro te garante uma certa segurança? Sim. Então é importante também. Mas não apenas isso. Porque você pode ter comida, casa, roupa, bebida, dinheiro e ainda assim sentir que falta alguma coisa. Então vamos para o próximo nível. Além de segurança, além dessas certezas de coisas que você vai ter para poder garantir a sua vida biológica, para o teu corpo continuar funcionando, dormir bem, para ter saúde e tal. Ter saúde é algo muito bom. Além disso, o que mais você precisa? Você precisa de segurança, você precisa de variedade, insegurança, incertezas. Incerteza? Eu preciso de incertezas? Sim, porque se a vida ficar segura demais o tempo inteiro, sempre acontecendo as mesmas coisas, aquela rotina de sempre, acorda, vai para o trabalho, ganha dinheiro, pega o dinheiro, vai no mercado, compra comida, volta para casa, come, dorme e assiste a Netflix no final de semana. Filme, Netflix, Amazon, pode ser qualquer streaming, vídeo, filme. Eu falei de filme porque eu gosto de filme, mas você pode... O que você vai fazer no final de semana? Como é que você vai se divertir? Incertezas nesse sentido, de coisas que acontecem de maneira aleatória e variam a vida, para que ela não seja sempre a mesma coisinha de sempre. Você vai querer comer a mesma comida sempre? Uma das comidas que eu mais gosto é macarrão. Macarrão com molho, com queijo ralado. Eu gosto de comer comida. Ok, esse tipo de comida, macarrão. Mas eu vou ficar comendo macarrão o tempo inteiro, sempre? Não, eu gosto de variar. Macarrão, arroz, feijão, salada, churrasco, açaí, salada de fruta, enfim, a gente quer experimentar variedades. Na vida também é assim, a gente precisa ter certeza a respeito de algumas questões, mas a gente também precisa de variedade. A gente precisa de coisas novas, conhecer outros lugares, outras pessoas, outras ideias. Diferenciação. Nós também precisamos disso.
Mas pode ser que você já tenha buscado assistir todos os filmes, séries, documentários e vídeos e etc e tal, ido a vários lugares e comido todas as comidas e se divertido de várias formas possíveis, variadas, e ainda assim parece que falta alguma coisa. Então você vai perceber que não é só a segurança, não é só a variedade que você precisa. Você precisa de algo mais. Você precisa de significado. Você precisa que a vida tenha um sentido. Você precisa sentir algo que tenha significado para você, algo que faça sentido. E que algo seria esse? Vamos tocar na questão da espiritualidade também. A vida tem algo que se chama transcendência. O que é a transcendência? É a vida além daquilo que os olhos podem ver, além daquilo que as mãos podem tocar, além daquilo que eu posso pensar por mim mesmo, apenas, sozinho, ou trocando ideias com as pessoas. Gosto muito de ler livros, tem alguns livros aqui ao meu redor. E por que é que eu leio livros? Porque eu gosto de ter ideias novas, eu gosto de aprender algo novo, algo com significado. Nós precisamos ter significado em nossa vida. Nós precisamos sentir que algo faz sentido. Nós precisamos enxergar um sentido na vida, além de comer, beber, dormir, repetir coisas por meio de uma rotina ou por meio de um hábito. Então, até agora já falamos de 3 necessidades: segurança, variedade, significado, sentido. Precisamos de mais outros 3 necessidades que podem ser satisfeitas. Estou me lembrando de uma muito importante chamada conexão. Conexão ou amor. Nós precisamos nos conectar com outras pessoas, com outras coisas, com outros propósitos. Léo, de qual propósito você já falou até agora? Falei do propósito, por exemplo, de trabalhar para ter dinheiro para poder se sustentar, para comprar comida e estar vivo, ok? Isso é um tipo de propósito. Agora, em qual tipo de trabalho eu vou trabalhar? Será que eu posso trabalhar com um trabalho que faz sentido para mim, que tem significado importante para mim? Léo, olha, eu gosto de trabalhar com ensino, eu gosto de ensinar as pessoas porque desde muito cedo eu entendi que a educação é um caminho que ajuda as pessoas para que elas tenham uma vida melhor. Olha que interessante. Uma pessoa que pensa dessa forma, a profissão de palestrante, professor, consultor, mentor, qualquer outra coisa, onde ela pega o conhecimento e compartilha com as pessoas, é algo legal, é algo útil, é algo bacana, é algo muito bom. Léo, onde é que isso tudo se conecta com a questão dos evangelhos de Jesus e da mensagem do evangelho de adentrar o invisível? Estou falando sobre essas questões para que você perceba o seguinte: a vida vai além daquilo que você pega com as mãos, daquilo que você vê com os seus olhos. A vida também tem o seu aspecto espiritual. E para chegarmos no aspecto espiritual, a gente precisa entrar dentro de nós e enxergar que, opa, calma aí, eu tenho necessidades. Eu tenho fome, não é uma fome só de comida, não é uma fome só de divertimento, de dinheiro, de relacionamentos. Lembra quando eu falei agora sobre a conexão? Conexão com o quê? Com pessoas. Pessoas que vão amar e ser amadas. Pessoas que vão reconhecer quem nós somos. Pessoas que vão nos aceitar como a gente é. Nós também temos essa fome, essa necessidade. A necessidade de conexão uns com os outros. Nós crescemos muito na vida, nós podemos expandir quem nós somos, nós podemos prosperar, e prosperidade é crescimento. Nós podemos prosperar na vida quando a gente se conecta com outras pessoas. Ah, Léo, mas eu passei por muitas dificuldades na vida, eu sofri várias decepções, traições, humilhações, abandonos, rejeições, e isso me tornou uma pessoa meio ressabiada, eu tenho dificuldades de relacionamento. Pois é, nós vamos ter que tratar isso aí. Uma das formas de tratar os relacionamentos é por meio da espiritualidade, com o relacionamento mais importante de todos, o relacionamento com Deus, o relacionamento com o Eterno, com Hashem, com o Mashiach, com Jesus, com o Espírito Santo. Precisamos ter relacionamento com Ele. Precisamos ter a segurança de saber quem Ele é. Precisamos ter a variedade de ideias de saber o que Ele pensa a respeito da vida, nos seus múltiplos aspectos. O que é que Jesus pensa sobre relacionamento amoroso, sobre família, sobre amizade, sobre negócios, sobre como lidar com dinheiro, sobre vida profissional, sobre sexualidade, sobre relacionamento com Deus? O que é que Jesus pensa a respeito desses assuntos?
lendo os evangelhos, eu posso descobrir quais são as verdades que ele fala a respeito desse assunto. E ao descobrir essas verdades, eu vou estar tomando para mim o quê? Conhecimentos, informações, sabedorias que me dão uma certa segurança e preenchem também a minha necessidade de variedade. E na medida em que eu vou buscando conhecer mais sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, o que ele falou, eu estou me relacionando com ele, estou buscando conexão. Faz sentido para você? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Foi com essa frase que Jesus começou o ministério dele, de uma maneira pública, falando com as pessoas. Me arrepender do que, Jesus? Mais adiante a gente vai ver que ele fala sobre pecados. Pecado, pecados. Eu vou fazer uma live só sobre isso, a diferença de pecado e pecados. Ah, não é singular e plural? Não, tem algo além disso aí. Mas vamos começar pelo básico. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Eu pergunto para você, em que momento da vida você costuma se arrepender? Fora do contexto religioso, arrependimento por causa do quê? Normalmente é porque a gente cometeu algum tipo de erro, não é mesmo? Pois então, dentro do contexto a respeito do qual Jesus está falando, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, dá a entender o quê? Que eu não vou entrar no reino dos céus se eu não me arrepender, né? Eu não vou entrar no reino dos céus se eu cometi erros. Então, arrependei-vos do quê? Normalmente a gente se arrepende quando comete um erro. E daí a gente precisa falar de um certo dualismo. Existe o erro e existe o acerto. O erro é aquilo que a gente faz e que nos prejudica de alguma forma. O acerto é aquilo que a gente faz e que traz benefícios para a nossa vida. Eu poderia falar, dentro de um contexto espiritual, sobre bênção e maldição. A bênção é quando a gente acerta. A maldição é quando a gente erra. E Jesus está sendo um cara muito maneiro aqui quando ele fala assim, arrependei-vos. Ele está nos dando uma advertência. O que significa? Olha, reconheça que você errou e que você cometeu algumas coisas que podem estar te prejudicando. Algumas coisas podem estar amaldiçoando você. Você já reparou às vezes quando a gente... Hoje comigo acontece muito menos do que antes, mas já aconteceu mais. Quando a gente comete um erro e chega assim e fala, nossa, que burro que eu sou e tal. Quando eu me chamo de burro, quando eu me autodeprecio por causa de um erro que eu cometi, eu estou me amaldiçoando. Eu estou falando... O que significa maldição? Mal é mal mesmo, e dição é aquilo que você diz. Então, quando você diz algo mal, algo maligno, você está amaldiçoando. Então, quando eu me chamo de burro, eu estou me amaldiçoando. Ai, que burro que eu sou, que estúpido, que isso e aquilo tá. Quando eu falo mal de mim mesmo, estou me amaldiçoando. Ou quando eu falo mal de outra pessoa, estou amaldiçoando a outra pessoa. Estou colocando nela um erro, uma coisa ruim. É como se eu estivesse jogando uma coisa ruim no outro por meio da minha palavra. E eu posso fazer isso comigo mesmo. E isso é bom? Não. Mas acontece. E por acontecer é um erro. E daí vem Jesus e nos convida, arrependei-vos. O que é arrependimento? Você está vendo num caminho, opa, esse caminho está errado, então eu vou voltar e vou para outro caminho. Arrependimento significa isso, significa mudança de caminho, mudança de rota. Porque a gente estava indo num caminho e descobriu que estava errado. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Em outras passagens bíblicas, Jesus vai falar sobre o reino de Deus. Nós vamos falar sobre isso também nas próximas lives. Mas para começar, o que seria o reino dos céus? É um reino que não é desse mundo terreno, é um reino espiritual. E quando eu falo assim, e comparando assim, reino da terra, reino dos céus, é por causa disso. A terra está aqui embaixo, o céu está aqui em cima, ok? Comparando metaforicamente, usando exemplos do que a gente vê e consegue perceber na realidade, tem a terra e tem o céu. Então, quando Jesus fala sobre o reino dos céus, é um reino invisível, ou será que ele estaria falando da lua, do sol, das estrelas, das nuvens? Será que o reino invisível, o reino dos céus, é sobre esses aspectos, como é que se fala? Meteorológicos? Esses aspectos físicos? Que nuvem é só a gotícula de água. Estrelas são amontoados de moléculas e átomos que estão lá explodindo em calor, radioativo e tal. Será que é sobre isso?
Não, é sobre o mundo espiritual, é sobre o mundo invisível. Arrependimento é diferente de remorso. Importante lembrar. Verdade. É muito verdade. Qual seria uma melhor definição de remorso? Remorso e arrependimento são parecidos, mas são diferentes. Eu vejo o arrependimento como: poxa vida, eu errei. Não quero mais cometer esse erro, porque ele foi muito prejudicial para mim. Vou me voltar para a vida e vou fazer aquilo que é certo de agora em diante. Isso é arrependimento. E o que seria o remorso? Caramba, errei. Ai, que titica de galinha que eu sou. Que bostinha de vida que eu tenho e tal. E aí a pessoa fica se comiserando, se comendo por dentro por causa do erro que cometeu. O remorso leva à morte. O arrependimento leva para a vida. Você cometeu um erro, tá pesada, tua consciência tá pesada, teu coração tá triste porque você cometeu algo ruim. Pois é, acontece isso. Você está cheio de culpa, a culpa está pesando, ela está te adoecendo por dentro. Acontece, é algo ruim. Tu pode ir no psicólogo para tratar com isso? Pode. Ele vai tratar esse sentimento de culpa? Vai. Mas ele vai te curar com o perdão? Só quem faz isso é Jesus. Por isso ele nos convida ao arrependimento. Arrependimento é mudar a rota. Exatamente. Estava indo por um caminho, opa, não é por aqui, isso aqui está ruim. Eu vou por outro caminho. Arrependimento, mudar de rota. Arrependimento tem a ver com metanoia, que é uma palavra grega que significa mudança de mente. Eu estava com a mente pensando em algo, agora eu vou fazer outra coisa. O remorso volta a fazer. Às vezes a gente se arrepende de algo e a gente muda de rota, quer não fazer aquilo, mas a gente às vezes volta pelo mesmo caminho do erro e comete o erro novamente. E o arrependimento ele vai acontecendo em várias camadas. A gente vai descobrindo o nosso erro, a nossa corrupção interior, o quanto que a gente aqui dentro tem uma tendência para cometer algo ruim em várias camadas. Por isso eu falei sobre o pecado e os pecados. A palavra pecado ela é muito vestida desse contexto religioso que fala sobre o erro dentro de regras que você deve cumprir. Se você não cumprir essas regras, você está em pecado. Dentro do contexto religioso, a palavra pecado é muito carregada com esse significado. Acontece que, espiritualmente falando, a palavra pecado significa errar um alvo. Qual é o alvo da vida? O que você mais quer na vida? Eu quero ser feliz, eu quero ter todas as minhas necessidades satisfeitas, eu quero que minha vida seja boa. Esse é o objetivo da vida. Diante de Deus, espiritualmente, também é o objetivo de Deus. Nós vamos ler nos evangelhos, por exemplo, falando que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O que significa vida em abundância? É prosperidade, é crescimento, são coisas boas acontecendo na vida. É diferente da morte, da dor, do sofrimento, da doença, de coisas que nos deixam para baixo, nos prejudicam. Vida e morte. Deus quer que a gente tenha vida. Então, toda vez que a gente vai no caminho da vida, toda vez que a gente se arrepende do caminho da morte e vai para o caminho da vida, é um bom sinal, é algo bom. Tem a ver com arrependimento. Se eu estava no caminho que me levava para a morte, agora eu estou indo para o caminho que me leva para a vida, estou me arrependendo. Agora, acontece que às vezes a gente volta ao caminho da morte de novo. Aí volta para o caminho da vida, aí volta para o caminho da morte. É como se fosse assim, uma evolução espiritual, assim. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Existem vários níveis de arrependimento. Arrependimento raso, médio e profundo. Lembra quando a gente vai na praia e logo na beirinha assim, as criancinhas ficam ali perto da praia, na beirinha, onde a onda vem e tal, é raso. Agora, se ela for caminhando um pouco mais, ela afunda. E nem dá para ver a criancinha, ela vai ter que ser um adulto para ir dentro do mar e quando afundar, começar a aprender a nadar. E existem níveis de arrependimento, assim como existem níveis do amor de Deus. Cometeu um pequeno pecado, tá na beira da praia ali, a água tá lavando teu pé. Mas eu cometi um pecado maior, andei mais fundo no erro, no caminho do erro. Então afundei um pouco mais no erro. Aquilo me prejudicou um pouco mais. Então, o amor de Deus vai ter que vir com mais força para poder perdoar você. E assim por diante. Até que você fala assim, não, cansei disso aqui tudo, vou morrer para essas coisas erradas que eu andava fazendo, para esses caminhos errados. Agora eu sou um homem morto para o pecado. Não ando mais no caminho errado. Procurar andar só no caminho certo. É o que Jesus fala sobre o novo nascimento, se tornar uma nova criatura.
Calma que nós vamos chegar lá. Eu pretendo falar sobre os princípios básicos da questão da espiritualidade e dali a gente vai para mais profundo. Maravilha. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Lendo aqui, remorso volto a fazer, carregando o peso. Sim, o remorso é como se fosse carregar o peso da culpa, o peso do erro, o peso do julgamento dos outros, das críticas dos outros. E olha só que interessante, tem muita gente que não vive uma vida plena, satisfatória, feliz, próspera, porque tem medo do julgamento dos outros. E se eu errar? E se eu cometer algo que as pessoas vão me julgar, me criticar? Hoje, com o advento da internet e com essa popularização dessa forma de se comunicar de uma maneira ampla, profunda e enfim, às vezes nem tão profunda assim, mas enfim. Hoje com a internet existe a questão do cancelamento. Tem pessoas que têm medo de serem canceladas, de receber críticas e você tá feio, isso, aquilo, você falou uma besteira e tal. Eu posso estar sendo criticado hoje, amanhã ou depois por conta dessa mensagem que eu estou compartilhando, porque nem tudo que eu estou falando faz sentido para algumas pessoas. Tem umas que não concordam, tem umas que vão falar isso é uma besteira, é perda de tempo. A religião é o ópio do povo. Acreditar em Deus é uma perda de tempo, porque ele não existe, é uma invenção humana. Existem pessoas que acreditam assim, que elas pensam desse jeito. E tá tudo bem elas pensarem desse jeito. Se faz bem para elas, tudo bem. Elas vão entrar no reino de Deus por causa disso? Não, porque elas não acreditam no reino de Deus. Mas, e se o reino de Deus for verdade? E se Deus existiu? Uma vez eu ouvi um ateu falando isso. Eu não acredito em Deus, não. Mas se Deus existir, eu estou muito ferrado. Eu achei muito bacana essa sinceridade dele. Eu gosto dos ateus. De conversar com os ateus, que eles são muito inteligentes. Eles criam uma ideia muito cabulosa para não acreditar em Deus. Normalmente são pessoas que sofreram uma decepção religiosa. E por isso que eu falo que relacionamento é mais importante do que religião, porque a religião muitas das vezes decepciona as pessoas com a sua infinidade de regras e conceitos. E tem que fazer isso, se não fizer você está em pecado. Tem que fazer o quê? Jesus falou aqui o que a gente tem que fazer. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Quer entrar no reino dos céus? Então tem que se arrepender. Se arrepender do quê? Do pecado. O que é o pecado? Ou o que são os pecados? Vou dar só um spoiler do que a gente vai falar mais adiante. Certa vez Jesus falou que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado. E o pecado é não acreditar em Jesus. Então toda vez que você não acredita em Jesus, você está cometendo algum tipo de pecado. Ou seja, o pecado é a incredulidade, é a falta de fé. Não, mas como é que eu posso ter fé? Parando para ouvir o que Deus tem para dizer. Na medida que Ele vai te falando as coisas. E como é que Deus fala, Léo? Olha, lê os evangelhos, você vai ver o que Deus falou por meio de Jesus. O que Deus falou por meio dos profetas. No passado. Todo o Velho Testamento é cheio de profecias. Coisas que iriam acontecer. E foram acontecendo, e estão acontecendo, e ainda vão acontecer. Na medida que você estuda as profecias, você vai percebendo que aquilo que Deus falou é aquilo que está sendo real. É o que está acontecendo no nosso mundo. Mas isso não seria uma visão religiosa da vida, Léo? É uma visão espiritual. Prefiro pensar que é uma visão espiritual. Outras religiões também têm suas profecias, também têm suas formas de enxergar o mundo? Tem. E em várias delas existem pontos de contato com aquilo que Jesus disse. Só que nele eu encontro a verdade simples, profunda, satisfatória. Lembra quando eu falei sobre comer a comida para satisfazer a necessidade do corpo, que é uma segurança? Então, em determinada ocasião, Jesus falou assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras de Jesus, elas geram vida dentro de nós, no nosso espírito. Lembra que eu falei que se eu abrir o meu cérebro, pegar um neurônio assim, abrir, eu não vou conseguir enxergar uma ideia? Pois então, eu não sou apenas o corpo físico, eu também sou espírito. Eu e você, nós somos corpos físicos e temos um espírito. E esse espírito, ele se alimenta daquilo que Jesus fala.
Estamos no capítulo 4 de Mateus, não é mesmo? Dá uma olhadinha no versículo 4. Em outro momento a gente vai falar sobre esse trecho aqui, esse encontro de Jesus com o capiroto, com coisa ruim, com o diabo, com o capeta, com o Satanás. Tô brincando assim com o assunto sério, mas é só para descontrair, porque tem pessoas que usam esses nomes todos. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tem a ver com isso que nós estamos falando. O versículo anterior fala assim, o tentador. O versículo 2. Vamos ver do versículo 3 até o 4. Do 1 até o 4, ok? Mateus 4, do 1 ao 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito com E maiúsculo, ou seja, é o Espírito Santo. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha só, Jesus estava com fome. Aí o tentador, o diabo, chegou para Jesus e falou assim: olha, transforma a pedra em pão, se você é o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, colocou a identidade dele em jogo ali, tentando colocar ele em dúvida. A palavra diabo, no latim diabolus, tem a ver com o significado da palavra dúvida. Então, para os ateus de plantão, fique feliz, o diabo não existe, ele é apenas uma dúvida. Toda vez que você entra em dúvida, você está sendo tentado pelo diabo. Brincadeiras à parte, é esse significado, essa etimologia da palavra diabolos e dúvida e diabo faz sentido, tá? Tem a ver com isso. E teologicamente é o que ele costuma fazer, ele tenta as pessoas colocando elas em dúvida. Você vai ver isso desde Gênesis e ao longo de toda a história bíblica e na prática mesmo. Como é que eu posso descobrir se o diabo está me atentando? Ele me coloca em dúvida. A dúvida em relação ao quê? Entre a verdade e a mentira. Ele fala que a mentira é uma... Quer dizer, a verdade é uma mentira. Ele fala que a mentira é uma verdade. Ok? Espiritualmente falando, é o que acontece. Mas vamos voltar aqui para a palavra. Manda que essas pedras se transformem em pães. Versículo 3. Aí no 4, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito aonde, Léo? Lá no livro de Deuteronômio, no Pentateuco, na Torá, lá no Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Se você tiver curiosidade, depois dá uma olhadinha lá. Deus fala para o povo, quando o povo estava com fome e veio o maná, e o povo comeu o maná. O maná é uma comidinha que Deus fez chover do céu quando o povo não tinha comida no meio do deserto. Deus proveu comida no meio do deserto para um povo grandão que estava indo do Egito para a Terra Prometida e não tinha comida, e Deus fez chover comida durante um tempão. Maná, que é a comida do céu. O que é isso? O significado de maná. O que é isso? É a comida que Deus mandou do céu. Maná, um pãozinho lá do céu. E aí quando o povo comeu a comida e tal, Deus falou para ele: olha, não só de pão vive o homem, não é só de comida, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. É de todo o conteúdo espiritual ao qual nós temos acesso. Aqui eu estou compartilhando o conteúdo espiritual. Qual é a minha intenção? É converter você para a igreja? Não, converter você para o reino dos céus. É compartilhar com você questões sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, sobre o mundo invisível, o mundo da espiritualidade. Porque é importante você cuidar da sua espiritualidade. Tem a ver com a sua vida. É importante você dar valor para a sua vida por meio da espiritualidade. E o caminho que eu conheço, que é um dos mais seguros e agradáveis, cheio de amor, é o caminho que Jesus propõe. Até porque ele mesmo arrogantemente para alguns disse: eu sou o caminho. Jesus falou isso. Eu acredito nele, porque quando eu ando nesse caminho, as coisas na minha vida dão muito certo e dão muito errado também. Elas dão muito errado quando eu estou fazendo as coisas erradas. Estou fazendo as coisas erradas, estou sendo bem sucedido fazendo as coisas erradas. Aí, quando eu olho para o Evangelho de Jesus, para a verdade que ele ensina, para o caminho que ele propõe, aí eu vou em direção a ele. Aí começo a dar tudo errado aqui nas coisas erradas que eu estava fazendo. Entendeu? Eu ia pra baladinha, pra beber, pra fumar, pra me drogar, pra beijar geral e tal, pá. É divertimento? Para algumas pessoas é. Me prejudica? Muito.
Aí quando eu vou pro caminho certo, isso tudo dá errado. É nesse sentido que eu falei que as coisas dão errado na vida. Entendeu? Tudo aquilo que você estava planejando de, vou roubar ali uma pessoa, vou fazer um esquema financeiro de pirâmide e tal, vou pegar o dinheiro do povo, vou embora. A pessoa entrou no caminho do evangelho, isso vai dar errado, esses planos vão dar errado. E o que vai dar certo na vida? A tal da vida e vida com abundância que Jesus falou. Quer ter vida e vida com abundância? Então começa a experimentar as palavras de Jesus. Comer a palavra de Jesus. Come a palavra de Jesus. Mas isso aqui tá amargo. Ele falou que eu tenho que me arrepender. Me arrepender do quê? Qual o pecado que ele acha que eu tenho? Pergunta para ele. Continua lendo os evangelhos. Você vai descobrir lá que, por exemplo, Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, hão de vos medir. Porque reparas o cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita. Hipócrita, essa palavra aqui no grego, é a mesma palavra para ator, atriz. Ei, para de ensinar só seu fake news. Tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu lembro que eu li isso aqui, eu ouvi isso aqui, eu tinha 7 para 8 anos de idade. Na verdade, eu tinha 7 anos de idade, porque foi quando eu ganhei minha Bíblia, eu estava aprendendo a ler. E quando eu li isso aqui, eu falei, caramba, eu julgo as pessoas. Eu entro na rodinha da fofoca e fico falando mal dos outros. Eu descobri um pecado, eu era criança, mas lendo os evangelhos, ouvindo os evangelhos, eu comecei a ser confrontado na minha corrupção. Eu percebi que julgar as pessoas era um caminho de erro. E aí o que eu fiz? Eu parei de julgar as pessoas? Não de imediato. Com algumas coisas sim, com outras não. De vez em quando, hoje, eu ainda julgo as pessoas? Em algumas ocasiões, sim. Aí vem aquela vozinha aqui dentro. Cara, não cabe a você fazer isso não. Ninguém pediu sua opinião. Tu não é juiz de ninguém. Deixa que Deus cuida. Cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser. E lá na frente, Deus vai colocar na balança, certo e errado, e depois vai julgar as pessoas. Não cabe a você. Faz sentido? É sobre isso. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Me arrepender do quê? Dos erros que você comete. Quais erros? Senta o bumbum na cadeira ou vai para a rede, ou enfim. Põe o fone de ouvido, entra no YouTube e pesquisa lá. Evangelhos. Evangelho de Mateus na voz de Cid Moreira. Bíblia falada, enfim. Coloca aí no fone de ouvido e vai ouvir os evangelhos enquanto você está caminhando, enquanto você lava a louça, enquanto você está arrumando a casa, enquanto você está indo para o trabalho no ônibus, ou metrô, caminhando, enfim. Comece a ouvir os evangelhos. Comece a ler os evangelhos. Comece a conversar sobre os evangelhos com quem está lendo também. Quiser mandar um direct para fazer perguntas, fique à vontade. Gosto muito, leio bastante. Sei uma porção de coisas que pretendo compartilhar aqui, continuar compartilhando, porque é útil para a vida, porque gera mais vida. Porque não cabe ficar só comigo. Pessoas precisam saber, porque melhora a vida das pessoas, resolve uma porção de tretas pecaminosas na vida das pessoas. E você vê que o pecado pode ser algo muito simples. Eu tava vendo um vídeo no YouTube e a pessoa tá falando mal dos outros. É mesmo, ele tá tudo errado. Eu tô concordando com o erro do outro. Tô julgando o outro. E não é minha função, não cabe a mim. Eu posso avaliar, analisar? Posso. Posso pegar para mim e entender que, opa, aquele erro ali eu acho melhor não cometer porque ele faz mal. Posso. Cabe a mim fazer isso. Não cabe a mim julgar o erro dos outros. Ok? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Nós ainda temos muito o que falar sobre isso, mas vai ficar para um outro momento. Qual momento? Amanhã. Amanhã a gente volta a falar sobre esse assunto, aprofundando ele um pouco mais. Qual assunto? O reino dos céus. E se essa live foi útil para você, compartilhe ela. Eu vou deixar ela salva. Compartilhe ela com quem precisa saber. De uma maneira despojada, que eu sou meio despojado mesmo, não tem para onde fugir. Sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a vida, sobre como adentrar no invisível. Temos muito que falar sobre isso. Aquilo que eu sei sobre essa questão eu vou estar compartilhando. Espero que tenha sido útil para ti. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua atenção. E antes de fechar essa live, eu vou fazer uma oração.
Pai amado, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por essa porção da sua palavra. Obrigado pela compreensão que o Senhor nos deu a respeito do arrependimento, de adentrar no reino dos céus, de procurar por uma vida mais profunda. Muito obrigado porque o Senhor nos alimentou de certa forma. Em nome de Jesus eu te agradeço. Te peço perdão pelos nossos pecados. Peço que o seu Espírito Santo dentro de nós nos revele em quais níveis de profundidade nós precisamos nos arrepender e que seja de coração e que seja um arrependimento libertador. O Senhor falou por meio de Jesus. Pai, o Senhor falou por meio de Jesus que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E o Senhor também falou por meio de Jesus, eu sou a verdade. Então Jesus é a verdade. O Senhor é a verdade por meio de Jesus e Espírito Santo, os três em uma pessoa só. Revela para nós esse mistério com amor, com graça, com sabedoria. Nos ensina a adentrar teu reino, abrindo mão daquilo que sobrecarrega nossa alma, abrindo mão dos erros, da culpa, da vergonha. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Nos ensina a nos arrepender e adentrar nesse reino com amor, porque o Senhor nos guia com amor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu estou pedindo, daquilo que eu estou pensando. Em nome de Jesus, amém. Obrigado pela sua presença. Até amanhã. Amanhã, 5 horas, nós vamos estar aqui para compartilhar um trecho além do Evangelho. Vamos estar caminhando na palavra, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do reino dos céus. O que seria o reino dos céus? Como eu posso adentrar no reino dos céus, que é esse reino invisível? Tem muitas coisas legais para falar sobre esse assunto, tá bom? Até amanhã. Forte abraço. Amanhã, 5 horas da manhã, aqui no Instagram. Tá bom? Até mais.